Quem foi Hideki Tojo? Ele foi um político japonês e general do Exército Imperial Japonês que serviu como primeiro-ministro do Japão e presidente da Associação de Assistência ao Governo Imperial durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial. Durante seus anos no poder, ele assumiu vários outros cargos, incluindo chefe do Estado-Maior e do Exército Imperial, antes de ser destituído do cargo em junho de 1944. Tojo continuou a ocupar o cargo de ministro do Exército durante o seu mandato como primeiro-ministro, de outubro de 1941 a julho de 1944. Ele também serviu simultaneamente como ministro do Interior, ministro dos Negócios Estrangeiros, ministro da Educação e ministro do Comércio. Como ministro da Educação, ele continuou a doutrinação militarista e nacionalista no sistema de educação nacional e reafirmou as políticas nacionalistas no governo. Como ministro, ele aprovou várias medidas eugênias no Japão. Sua popularidade se elevou nos primeiros anos da guerra, enquanto as forças japonesas conquistavam uma vitória atrás da outra nos campos de batalha. No entanto, após a derrota japonesa em Midway, a maré da guerra virou e ficou tremendamente desfavorável ao Japão. Tojo passou então a enfrentar uma crescente oposição dentro do governo e entre os militares. Para reforçar sua posição, em fevereiro de 1944, ele assumiu o cargo de chefe do Exército Imperial Japonês. No entanto, após a queda de Saipan, ele foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro em 22 de julho de 1944. A atuação do primeiro-ministro Tojo na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos que a humanidade já viu. A humanidade sempre conviveu com as guerras. Os motivos são os mais diversos: luta por território, movimentos separatistas, religião, intolerância étnica, riquezas naturais, entre outros. Em razão dos conflitos mundiais, o mapa mundi não permanece com uma configuração fixa. Essa dinâmica cartográfica torna o trabalho dos cartógrafos difícil, porque periodicamente eles precisam reformular as fronteiras dos países. No século passado, o lugar do mundo que mais sofreu alterações quanto à configuração das fronteiras foi o continente europeu. Em razão da luta por territórios, teve início um dos maiores conflitos da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Esse acontecimento proporcionou drásticas transformações no espaço geográfico mundial, especialmente na Europa. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945. Esse conflito envolveu um grande número de países que travaram a guerra, em grande parte em território europeu. A consolidação da guerra aconteceu somente em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Com esse ato, imediatamente Inglaterra e França saíram em defesa do país invadido, declarando guerra à Alemanha. Mais tarde, em 1941, a então União Soviética ingressou também no conflito, pelo fato de ter sido invadida pelo exército alemão. Ainda no mesmo ano, os Estados Unidos entraram no conflito após receber um ataque aéreo japonês em sua base naval de Pearl Harbor. O conflito ocorreu envolvendo dois grupos de países, denominados Eixo e Aliados. O primeiro grupo era composto por Alemanha, Itália e Japão. Já o segundo tinha como integrantes França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, Brasil, entre outros. Após muitos confrontos envolvendo os países do eixo aliados, que teve a duração de anos, a guerra deu sinais de que iria terminar, pelo fato da rendição da Itália no ano de 1943. 2 anos mais tarde, a Alemanha e o Japão não suportaram e se renderam também, consolidando a derrota do grupo do eixo. O Japão se rendeu após ter sido atingido por 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki.
A partir dessa ideologia, os países citados promoveram invasões a outros territórios com a intenção de anexá-los aos seus respectivos domínios. A Alemanha se apoderou de países próximos, como a Áustria e a Tchecoslováquia, em 1938. Em 1939, foi a vez da Itália, que conquistou a Albânia. O Japão invadiu diversos territórios na região do Pacífico. Hideki Tojo foi executado no dia 23 de dezembro de 1948 no Japão. Antes de ser capturado, tentou suicídio, mas não conseguiu se ferir mortalmente. Tojo foi preso e levado para um hospital militar americano. Após se recuperar de seus ferimentos, ele foi transferido para a prisão de Sugamo. Por lá, ele recebeu novas dentaduras, feitas por um dentista americano. Secretamente, a frase "Lembre-se de Pearl Harbor" foi gravada nos dentes da dentadura em código Morse. Durante o julgamento, ele assumiu toda a responsabilidade por suas ações durante a guerra. Tojo foi sentenciado à morte e executado por enforcamento. A tumba comemorativa de Tojo está localizada em um santuário em Hazu, Haishi, e é um dos consagrados no controverso santuário Hasukini. Suas cinzas são divididas entre o santuário Hasukini e o cemitério Soshagaya, no bairro de Toshima, Tóquio. Vários de seus descendentes sobreviveram, incluindo sua neta Yoko Tojo, que era uma esperançosa política que alegou que a guerra do Japão era de legítima defesa e que era injusto que seu avô fosse julgado um criminoso de guerra classe A. O segundo filho de Tojo, Teruo Tojo, que projetou aviões de caça e passageiros durante e após a guerra, acabou servindo como executivo na Mitsubishi Heavy Industries, em uma pesquisa de 1997 com estudantes universitários na China, perguntando: quando alguém fala sobre os japoneses, em que pessoa você pensa? A resposta que a maioria deu foi Hideki Tojo, refletindo o sentimento persistente de mágoa na China sobre a agressão do Japão durante a guerra. No filme japonês de 1998, Orgulho, Tojo foi retratado como um herói nacional, forçado contra sua vontade pela nota de Hull e atacar a América, e executando após um julgamento fraudulento uma imagem de Tojo que é amplamente aceita no Japão, enquanto ofende no exterior, especialmente na China.